Muitas pessoas dizem que o que acontece em Vegas fica em Vegas, mas algumas experiências nos marcam tão profundamente que nos acompanham onde quer que vamos. Meu nome é Rodrigo, e esta é a história de como aprendi essa lição da maneira mais difícil. Conheci Gabriel no segundo ano do ensino médio. Éramos completamente diferentes. Eu era extrovertido e popular, enquanto ele preferia passar os intervalos sozinho, sempre absorto em algum livro. Nossa aproximação começou por um motivo que hoje me envergonha. Queria parecer um cara legal aos olhos dos outros por ajudar o esquisito da sala. No entanto, algo inesperado aconteceu. Durante um projeto de ciências que nos forçou a trabalhar juntos, descobri que Gabriel tinha um senso de humor afiado e conhecimentos que me fascinavam. Nas semanas seguintes, começamos a nos encontrar depois das aulas para jogar videogame e assistir filmes. Gradualmente, aquela amizade que começou por aparências se transformou em algo genuíno. Após a formatura, recebi uma proposta irrecusável para trabalhar como gerente assistente em um hotel-cassino em Las Vegas. O salário era excelente para alguém recém-saído do ensino médio, e as possibilidades de crescimento pareciam infinitas. Quando comentei com Gabriel sobre a mudança, ele ficou pensativo por alguns dias até me propor. E se eu fosse também? Sempre quis recomeçar em algum lugar diferente. 6 meses depois de nos estabelecermos em Las Vegas, nossa rotina parecia funcionar bem. Eu trabalhava no hotel, enquanto Gabriel conseguiu emprego na construção civil através de um conhecido de seu tio. Dividíamos um pequeno apartamento a 20 minutos do centro e nos finais de semana explorávamos a cidade. Foi durante essas explorações que notei o fascínio crescente de Gabriel pelos cassinos. Você tem que ver como funciona, ele me disse certa noite, exibindo uma pequena pilha de fichas. É matemática pura. Se você souber calcular as probabilidades, pode diminuir significativamente a vantagem da casa. Inicialmente achei inofensivo. Gabriel sempre fora bom com números e suas pequenas vitórias no blackjack não pareciam preocupantes. Mas 3 meses depois, algo mudou. Ele começou a chegar tarde, sempre com histórias empolgadas sobre mesas de pôquer em cassinos menos conhecidos. Numa quinta-feira, após meu turno, decidi passar em um desses lugares para convidar Gabriel para jantar. Foi quando o flagrei claramente marcando cartas durante um jogo. Não era um truque óbvio, percebi apenas porque o conhecia tão bem. Esperei que terminasse a rodada, na qual ganhou uma quantia considerável, e o interceptei no caminho para o bar. "O que exatamente você estava fazendo lá dentro?" Perguntei sem rodeios quando estávamos afastados o suficiente. Gabriel sorriu, despreocupado. "Do que você está falando?" "Vi você trapaceando, Gabriel. Não sou idiota." Seu sorriso diminuiu um pouco, mas ele deu de ombros com uma tranquilidade que me assustou. "Fique tranquilo, é só um jeitinho. Todo mundo tenta obter vantagens por aqui. Lembra do ditado? O que acontece em Vegas não é assim que funciona quando você mora aqui." Interrompi, genuinamente preocupado. "Se a segurança te pegar, você pode enfrentar problemas sérios. Estamos falando de estabelecimentos que não brincam com isso." "Relaxa." Ele me deu um tapinha no ombro. "Sei o que estou fazendo. Além disso, estou precisando do dinheiro extra. A construção não paga tão bem quanto seu emprego chique." Tentei argumentar mais, mas Gabriel claramente não queria continuar aquela conversa. Voltamos para casa em silêncio, e nos dias seguintes, notei que ele evitava mencionar suas saídas noturnas. Durante algumas semanas, nossa rotina voltou a uma aparente normalidade. Gabriel saía para trabalhar cedo e retornava no horário habitual. Cheguei a pensar que nossa conversa havia surtido efeito, até a noite em que tudo mudou. Estava assistindo a um filme quando a porta se abriu violentamente. Gabriel entrou apressado, trancando-a com todos os dispositivos de segurança e correndo para fechar as persianas da sala. Seu rosto estava pálido e uma camada de suor brilhava em sua testa.
O que aconteceu? Perguntei, pausando o filme. Nada importante, respondeu sem me olhar nos olhos. Só vi uns caras estranhos seguindo pessoas na rua. Melhor prevenir. A explicação não me convenceu, mas decidi não pressionar naquele momento. Na manhã seguinte, Gabriel anunciou casualmente que havia pedido demissão do trabalho. Surgiu uma oportunidade melhor, explicou vagamente. Vou começar semana que vem. 2 dias se passaram sem que ele saísse de casa. No terceiro dia, preocupado com seu comportamento cada vez mais errático, decidi conversar com Ricardo, seu supervisor na construtora, um homem comunicativo que já tinha estado em nossa casa algumas vezes para churrascos. Na verdade, Ricardo me confidenciou quando o encontrei no escritório da obra. Tive que demitir Gabriel há 1 semana. Um de nossos seguranças encontrou substâncias ilegais no armário dele durante uma verificação de rotina. Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Ele me disse que pediu demissão por uma proposta melhor. Ricardo balançou a cabeça com uma expressão preocupada. Olha, não queria me meter, mas já que você veio até aqui, um homem apareceu no canteiro procurando por ele outro dia. Não parecia o tipo de pessoa com quem alguém gostaria de ter negócios. Falava sobre dinheiro devido e prazos vencidos. Um agiota? Perguntei, sentindo meu estômago afundar ainda mais. Provavelmente. Se eu fosse você, manteria distância por um tempo. Gabriel parece estar envolvido com gente perigosa. Voltei para casa com a mente em turbilhão, tentando decidir como confrontar Gabriel. Mas quando cheguei, o apartamento estava vazio. Sentei-me no sofá, esperando por horas, incapaz de me concentrar em qualquer coisa. Já passava da meia-noite quando ouvi o barulho de um carro estacionando. Pela janela da sala, vi uma cena que congelou meu sangue. 2 homens arrastavam Gabriel, que mal conseguia ficar de pé, para dentro do prédio. Corri para trancar a porta, mas antes que pudesse alcançá-la, ela foi aberta com violência. Um dos homens, alto e usando jaqueta de couro escura, me golpeou na cabeça antes que eu pudesse reagir. Quando recuperei a consciência, estava amarrado a uma cadeira na nossa própria sala, com a boca amordaçada. Gabriel estava ao meu lado em estado deplorável, seu rosto inchado e ensanguentado, quase irreconhecível sob os hematomas. 2 homens conversavam em voz baixa na cozinha, ocasionalmente olhando em nossa direção. "Rodrigo", Gabriel murmurou com dificuldade através da mordaça. "Me perdoe, eu estraguei tudo. Consegui afrouxar um pouco minha própria mordaça. Por que você não pediu ajuda? Por que mentiu para mim? Comecei devendo apenas $1.000, sussurrou com a voz embargada. Quando percebi, já eram $20.000. Tentei recuperar nas mesas, mas só piorou. Então comecei a vender coisas para eles. Coisas que não devia. Gabriel, vou tirar a gente dessa, prometo. Mal terminou de falar quando o homem de jaqueta voltou para a sala, segurando uma arma. Sem dizer uma palavra, apontou para a cabeça de Gabriel e puxou o gatilho. O som do disparo foi ensurdecedor no pequeno apartamento. Vi meu amigo tombar para o lado, parte de seu crânio despedaçada pelo impacto. Gritei através da mordaça, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto tentava processar o que acabara de testemunhar. O homem virou-se calmamente em minha direção, como se estivesse apenas completando uma tarefa rotineira. "Por favor", implorei quando ele removeu minha mordaça. "Não sei de nada. Juro que não sei de nada." Ele apenas sorriu levemente e apontou a arma para minha testa. Fechei os olhos, esperando o impacto quando ouvi o som do gatilho, seguido apenas de um clique seco. Abri os olhos a tempo de ver sua expressão confusa enquanto tentava atirar novamente. A arma falhou repetidamente. Foi nesse momento que algo inexplicável aconteceu. Por uma fração de segundo, tão breve que posteriormente questionei se não fora apenas minha mente em pânico, criando ilusões, jurei ver uma imagem translúcida de Gabriel, posicionada entre mim e o agressor, seu dedo fantasmagórico bloqueando o mecanismo da arma. Antes que qualquer um de nós pudesse reagir, o som de sirenes preencheu o ar.
aproximando-se rapidamente. Os homens entraram em pânico e correram para a porta, mas já era tarde demais. Viaturas policiais bloqueavam todas as saídas do prédio. Descobri depois, durante meu depoimento, que Ricardo havia ficado preocupado após nossa conversa e decidiu ligar para a polícia quando viu um carro suspeito estacionado perto do nosso prédio. O mesmo que ele tinha visto anteriormente no canteiro de obras. A ligação não salvou Gabriel, mas certamente salvou minha vida. Nos meses seguintes, passei por terapia intensiva para processar o trauma. O caso ganhou as manchetes locais. Dívida de jogo termina em assassinato. Os homens foram identificados como membros de uma quadrilha de agiotas conhecida por extorquir jogadores compulsivos e envolvê-los em esquemas de distribuição de drogas para saldar dívidas impossíveis. 6 meses após o incidente, deixei Las Vegas para trás. Mudei-me para a costa leste, determinado a recomeçar longe das luzes e tentações dos cassinos. No entanto, a experiência permaneceu comigo como uma cicatriz, um lembrete constante de como escolhas aparentemente pequenas podem escalar para consequências devastadoras. Todo ano, no aniversário da morte de Gabriel, reservo um momento para refletir sobre aquela noite, especialmente sobre aquele inexplicável instante em que, de alguma forma que a ciência não pode explicar, senti que ele me protegeu uma última vez. Algumas pessoas podem duvidar quando conto essa parte da história, e eu entendo. Talvez tenha sido apenas uma falha mecânica no momento certo, ou talvez meu cérebro traumatizado tenha criado essa imagem para dar algum sentido ao horror que presenciei. Mas uma parte de mim sempre acreditará que naquele breve momento entre a vida e a morte, algo além da nossa compreensão intercedeu a meu favor. Esta é a lição que carrego de Las Vegas. Uma lembrança de que nossas ações raramente afetam apenas a nós mesmos e que algumas experiências nos transformam de maneiras tão profundas que se tornam parte permanente de quem somos, independentemente de onde estejamos ou para onde vamos. Deixe-me entrar agora. Será a última coisa que você fará, eu prometo. Essas palavras ainda ecoam na minha mente 5 anos depois. Ali, com a cômoda empurrada contra a porta do quarto e uma mulher enlouquecida do outro lado, entendi que havia cometido o maior erro da minha vida ao aceitar um aluguel que parecia bom demais para ser verdade. Hoje, aos 23 anos, posso olhar para trás e entender como meu desespero para sair de casa me levou direto para uma armadilha mortal. Tudo começou no início de 2020, logo depois do meu aniversário de 18 anos. A relação com meus pais, especialmente com meu pai, tinha atingido um ponto crítico. Nossas discussões se tornavam cada vez mais frequentes e intensas. Para ser justo, não posso culpá-lo inteiramente. Eu era um adolescente teimoso, rebelde e arrogante. Estava naquela fase onde tudo me irritava e, sem perceber, tornava a convivência um inferno para todos à minha volta. Sei disso agora, mas na época só conseguia enxergar meus pais como vilões da minha história. O conflito chegou ao limite numa noite de sexta-feira. Meu pai encontrou um baseado no bolso da minha jaqueta enquanto organizava a lavanderia. Foi a gota d'água. Entre gritos e acusações, ele ameaçou pela 1000ª vez me expulsar de casa. Diferente das outras vezes, percebi que falava sério. Se você quer viver pelas suas próprias regras, então que seja na sua própria casa. Ele esbravejou, batendo a porta do meu quarto com tanta força que um pôster caiu da parede. Ao contrário dos meus amigos, que tinham famílias compreensivas e aproveitavam o conforto de morar em casa enquanto trabalhavam e estudavam, eu estava determinado a sair o mais rápido possível. Nas tentativas anteriores, quando arrumava minhas malas decidido a partir, meus pais acabavam chamando a polícia, me denunciando como menor fugitivo. Passei algumas noites detido enquanto eles tentavam me ensinar uma lição, algo que só aumentou minha revolta.
Com 18 anos recém-completados, finalmente tinha a liberdade legal para sair. O único problema? Dinheiro. Com um emprego de meio período em uma lanchonete e sem ninguém para dividir as despesas, minhas opções eram extremamente limitadas. Foi quando, navegando por um site durante meu intervalo no trabalho, encontrei um anúncio que parecia a resposta para minhas orações. Casa pequena para alugar, $200 por mês, mobiliada e com contas inclusas. O preço era impressionantemente baixo para a região, mas não absurdo a ponto de parecer completamente impossível. Telefonei imediatamente. Ninguém atendeu. Então deixei uma mensagem breve explicando o meu interesse. Horas depois, enquanto limpava as mesas, recebi uma mensagem. Pode ver a casa hoje à noite, 19 horas. Endereço anexo. Quando cheguei ao local, uma pequena casa de um andar em um bairro tranquilo nos subúrbios, fui recebido por uma senhora que aparentava ter cerca de 50 anos. Ela se apresentou como Dona Rita, com um sorriso que não chegava aos olhos. Havia algo ligeiramente perturbador na forma como ela me observava, como se estivesse me avaliando para além do papel de inquilino. É um prazer conhecê-lo, jovem. Entre, vou mostrar sua futura casa, disse com uma voz quase musical, mas estranhamente mecânica. A casa era simples, mas surpreendentemente bem cuidada. Sala, cozinha, banheiro e um quarto. Tudo o que eu precisava. Enquanto me mostrava o espaço, Dona Rita fez alguns comentários que, em retrospecto, deveriam ter acendido sinais de alerta. Este quarto é perfeito para um rapaz da sua idade. Meu André adorava a luz da manhã que entra pela janela, comentou enquanto abria as cortinas do quarto. André, perguntei casualmente. Ninguém importante, respondeu rapidamente, mudando de assunto. Então, o que acha? O preço é baixo porque preciso de alguém confiável, cuidando do lugar enquanto resolvo alguns assuntos. Mesmo notando aquele comentário estranho, meu desespero falou mais alto. O preço era inacreditável e, diferente de outros lugares que havia visitado, este estava limpo e em boas condições. Quando ela explicou que não precisaríamos de um contrato formal por enquanto, para evitar burocracia, aceitei sem questionar muito. Outro erro crucial. Só preciso de um depósito de $100 e você pode se mudar amanhã mesmo, explicou sorrindo. No dia seguinte entreguei o dinheiro, recebi as chaves e comecei a trazer minhas poucas posses. Precisei fazer 2 viagens na minha velha caminhonete, deixando para trazer meus pertences mais importantes por último. Quando retornei por volta das 8:30 da noite, notei algo perturbador. O carro de Dona Rita ainda estava estacionado na entrada. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim imediatamente. Ao entrar, encontrei-a confortavelmente instalada no sofá da sala, assistindo televisão como se morasse ali. Desculpe, mas o que a senhora está fazendo aqui? Perguntei, tentando soar respeitoso apesar da confusão. Vou ficar aqui por um tempo até encontrar meu próprio lugar, respondeu com naturalidade. Como se essa informação fosse óbvia. Não se preocupe, serei uma ótima companhia. Sei cozinhar muito bem. Fiquei paralisado por alguns segundos. Em nenhum momento de nossa conversa ela mencionou que seríamos colegas de casa. O anúncio claramente oferecia a casa inteira. Por quanto tempo a senhora pretende ficar? Consegui perguntar enquanto calculava mentalmente quanto dinheiro tinha perdido nessa confusão. Apenas alguns dias, respondeu sem desviar os olhos da televisão. Você tem cara de ser um bom rapaz. Lembra muito meu filho. Aquele comentário me causou um arrepio, mas estava tão cansado e sobrecarregado que decidi não confrontá-la naquela noite. Vou para meu quarto, anunciei, carregando minha mochila. Tranquei a porta assim que entrei, por puro instinto. Havia algo no olhar distante de Dona Rita que me deixava profundamente inquieto. É só uma senhora idosa, tentei me convencer. Amanhã conversaremos melhor e esclareceremos esse mal-entendido. Exausto pelo dia estressante, adormeci rapidamente.
Cerca de 30 minutos depois, acordei sobressaltado com música alta vindo da sala. Era uma antiga canção de ninar, tocando num volume perturbador. Levantei-me irritado. Abri a porta e pedi que ela abaixasse o som. Dona Rita apenas me encarou com um olhar vazio por vários segundos, como se não me reconhecesse antes de lentamente diminuir o volume. Não disse uma palavra, o que só aumentou meu desconforto. Voltei para o quarto e tranquei novamente a porta, agora com uma sensação palpável de que algo estava muito errado. Consegui voltar a dormir, mas o que aconteceu em seguida foi a experiência mais aterrorizante da minha vida. De repente, ouvi batidas suaves na porta. "Olá", disse ela com voz infantilizada. "O que deseja, senhora?" "Estou tentando dormir", respondi, tentando controlar minha irritação. "André, acorde", ela chamou suavemente. "O jantar está quase pronto. Você não vai querer irritar sua mãe." Senti um calafrio percorrer minha espinha ao ouvir aquilo. "Meu nome não é André", respondi com a voz trêmula. "Meu nome é Lucas." Houve um longo momento de silêncio. Então, sua voz mudou completamente. "Eu sei quem você é", gritou, agora batendo violentamente na porta. "Deixe-me entrar agora. Será a última coisa que você fará, eu prometo." O terror me dominou completamente. Num impulso, arrastei minha cômoda para bloquear a porta enquanto ela continuava batendo e gritando. Peguei meu celular, mas não havia sinal. Outra coincidência conveniente que só percebi depois. Com o coração disparado, abri a janela do quarto e, sem pensar duas vezes, pulei para fora, torcendo o tornozelo no processo. Mancando, corri para minha caminhonete e saí dali em alta velocidade. Passei a noite no estacionamento de um supermercado 24 horas, tremendo de medo e tentando entender o que havia acontecido. Na manhã seguinte, ainda abalado, fui até a delegacia mais próxima para relatar o incidente. O policial que me atendeu parecia cético no início, mas algo mudou em sua expressão quando mencionei o endereço e o nome de Dona Rita. "Espere aqui", disse, levantando-se abruptamente e entrando numa sala nos fundos. Minutos depois, voltou acompanhado de um detetive que me fez repetir toda a história, agora gravando meu depoimento. Ele explicou que Dona Rita Oliveira estava sendo investigada pelo desaparecimento de seu filho, André, que não era visto há meses. 3 semanas depois, fui chamado novamente à delegacia. O detetive explicou que, após meu relato, conseguiram um mandado para revistar a propriedade. No Jardim dos Fundos, encontraram o corpo de André, de 19 anos, que havia sido envenenado. A investigação revelou que Dona Rita sofria de um grave transtorno psicológico após a morte do marido. Ela havia envenenado o filho num surto psicótico e depois entrou em um estado de negação profunda. O aluguel era uma forma de atrair jovens que pudessem substituir André. Descobri que não fui o primeiro a responder àquele anúncio. 2 outros rapazes haviam desaparecido após contato com ela, embora seus corpos nunca tenham sido encontrados. A polícia suspeitava que também estivessem enterrados em algum lugar da propriedade. Perdi meus pertences que ficaram na casa e o dinheiro do depósito, mas isso parecia irrelevante comparado ao que poderia ter acontecido. Durante meses, sofri com pesadelos e precisei de terapia para lidar com o trauma. Ironicamente, o incidente acabou aproximando minha família. Meus pais, assustados com o que quase aconteceu, criaram um espaço para diálogos mais abertos. Gradualmente, conseguimos construir uma relação mais saudável. Hoje, 5 anos depois, aprendi a valorizar o instinto de autopreservação que me fez trancar aquela porta e pular pela janela. Quando vejo anúncios com preços muito abaixo do mercado ou pessoas excessivamente solícitas sem motivo aparente, lembro dessa experiência. Algumas barganhas têm um preço muito mais alto do que imaginamos, e nesse caso, quase me custou a vida. A casa onde tudo aconteceu foi demolida no ano passado. No local, construíram um pequeno parque comunitário. Às vezes, passo por lá
E me pergunto quantos outros segredos aquele terreno ainda guarda, enterrados sob o gramado onde crianças agora brincam inocentemente, sem conhecer o horror que um dia existiu ali. A cicatriz em meu peito parece pulsar quando acordo no meio da noite, lembrando-me que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. É uma linha perfeita, como se desenhada com precisão cirúrgica, exatamente onde a lâmina penetrou. Doutores já me disseram que não há nada ali, mas eu sinto. E mais importante, eu lembro. Meu nome é Miguel. E há 3 anos atrás, descobri que existem pessoas que carregam sombras tão profundas que podem engolir qualquer um que se aproxime demais. Tudo começou no último semestre da faculdade de medicina. Os corredores estavam cheios de estudantes ansiosos para se formar, todos discutindo residências, especializações e planos futuros, exceto um. Diego era aquele tipo de pessoa que ocupa espaço físico, mas parece existir em outra dimensão. Alto, extremamente magro, de olhos fundos e pele pálida, ele se destacava academicamente, especialmente em anatomia, mas socialmente era um fantasma. Você já notou como o Diego sempre tem as melhores notas em dissecação? Comentou meu amigo Arnaldo durante um intervalo. Professor Ramírez disse que nunca viu alguém com tanta precisão no manuseio de tecidos. Ele provavelmente passa horas praticando sozinho, respondi, observando Diego sentar-se isolado no fundo da cantina. Com a aproximação da formatura, a realidade dos custos de vida bateu à porta. Arnaldo e eu, planejando permanecer na cidade para nossas residências médicas, percebemos que não conseguiríamos pagar os altos aluguéis individualmente. E se procurássemos um terceiro colega? Sugeriu Arnaldo enquanto examinávamos anúncios em seu tablet. Poderíamos alugar aquele apartamento de 3 quartos perto do hospital. Enquanto discutíamos possíveis candidatos, Diego passou por nossa mesa, carregando uma pilha de livros antigos que não pareciam relacionados ao currículo médico. E o Diego? Sussurrei impulsivamente. Ele é organizado, silencioso, focado nos estudos. Sério? Mal sabemos algo sobre ele. Arnaldo franziu a testa. Exatamente por isso, argumentei. Ele não vai dar festas, trazer pessoas estranhas ou criar problemas. É perfeito. Para nossa surpresa, quando abordamos Diego após a aula, ele aceitou imediatamente sem sequer perguntar sobre o valor do aluguel. Estava justamente procurando um lugar novo, disse com um sorriso contido que não alcançava seus olhos. Quando posso me mudar? O apartamento era razoável. 3 quartos, sala espaçosa, cozinha funcional e um pequeno corredor que conectava tudo. Diego escolheu o quarto mais afastado, que ficava no final do corredor. Nas primeiras semanas, nossa convivência se estabeleceu em uma rotina tranquila. Arnaldo e eu ocupávamos os espaços comuns, enquanto Diego permanecia quase sempre em seu quarto, saindo apenas para usar o banheiro ou a cozinha, geralmente quando estávamos ausentes. As poucas vezes que tentei iniciar conversas, foram recebidas com respostas curtas e educadas, mas que claramente sinalizavam seu desinteresse em aprofundar relações. Ainda assim, ele cumpria rigorosamente sua parte nos compromissos domésticos, pagando o aluguel sempre adiantado e mantendo impecável limpeza nas áreas que utilizava. Tudo mudou numa quinta-feira à noite. Arnaldo e eu jantávamos em uma lanchonete próxima quando seu celular tocou. Vi seu rosto empalidecer enquanto ouvia a voz do outro lado. Meu pai sofreu um ataque cardíaco, anunciou com a voz trêmula depois de desligar. É grave. Preciso voltar para casa urgente. Minha mãe está sozinha e não tem como arcar com as despesas do tratamento. Tentei confortá-lo como pude, garantindo que sua parte do aluguel não seria problema até que pudesse retornar. Ele partiu na manhã seguinte. Com Arnaldo ausente, o apartamento ganhou um silêncio opressivo. Para minha surpresa, Diego se aproximou de mim na cozinha naquela noite. Soube do pai de Arnaldo,
comentou, servindo-se de água. Posso cobrir a parte dele no aluguel até que retorne. Agradeci, genuinamente surpreso com o gesto. Não esperava isso. Tenho recursos, respondeu vagamente, e prefiro não ter que procurar um substituto desconhecido. Algo na forma como disse desconhecido me causou um leve desconforto, mas ignorei a sensação. Nos dias seguintes, notei mudanças sutis no comportamento de Diego. Ele começou a usar mais os espaços comuns, sempre com algum livro antigo em mãos. Os títulos estavam em idiomas que eu não reconhecia, com símbolos estranhos nas capas. Quando questionado, Diego respondia apenas que eram estudos complementares. Uma noite acordei com sede e fui até a cozinha. No caminho, notei a porta de Diego entreaberta, algo inédito. Uma luz amarelada e trêmula escapava pela fresta. Parei, dividido entre o respeito pela privacidade e a curiosidade que crescia a cada dia. A curiosidade venceu. O que vi pelos poucos centímetros da abertura me causou um arrepio instantâneo. Dezenas de velas dispostas em padrões geométricos iluminavam o quarto. As paredes, que deveriam ser brancas como no restante do apartamento, estavam cobertas por símbolos desenhados com algo que parecia ser carvão ou tinta escura. No centro, Diego estava sentado de costas para a porta, murmurando em voz baixa para o que parecia ser um pequeno altar. Recuei silenciosamente, mas o piso de madeira traiu minha presença com um rangido. Diego parou de falar imediatamente. Miguel! Sua voz soou diferente, mais profunda. Corri para meu quarto e fingi dormir. Minutos depois, ouvi passos no corredor, parando brevemente diante da minha porta antes de se afastarem. Na manhã seguinte, Diego agiu como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado definitivamente. Objetos estranhos começaram a aparecer pela casa. Pequenas esculturas de madeira escura, representando formas humanoides distorcidas, frascos com líquidos de cores vibrantes nas prateleiras da cozinha, desenhos de símbolos complexos presos discretamente embaixo de móveis. Encontrei um colado sob a mesa de jantar quando procurava um pendrive que havia caído. São para proteção, explicou Diego quando o confrontei sobre os símbolos. Você não deveria mexer neles. Proteção contra o quê? Insisti. Ele apenas sorriu. Há coisas que nossos professores nunca mencionaram nas aulas de anatomia, Miguel. Camadas da realidade que a medicina convencional ignora. Uma semana depois, abri o congelador para pegar gelo e me deparei com um pacote embrulhado em plástico transparente. Dentro, claramente visíveis, estavam órgãos pequenos que reconheci de nossas aulas. Partes de animais de laboratório, perfeitamente preservadas e organizadas. Fechei o congelador com força, meu estômago revirando. Diego apareceu na cozinha como se tivesse sido invocado pelo barulho. Desculpe por isso, disse com voz calma, como se tivesse deixado meias sujas pela casa. É para um estudo especial sobre preservação de tecidos. Vou guardá-los em outro lugar. Naquela noite, não consegui dormir. Deitado na cama, revivia todos os pequenos incidentes estranhos dos últimos meses. O silêncio absoluto que vinha do quarto de Diego, mesmo quando ele estava lá dentro. Às vezes, em que o encontrava parado no corredor no meio da noite, como se estivesse ouvindo algo nas paredes. O cheiro metálico que às vezes permeava o apartamento e que ele atribuía a experimentos químicos. Decidi que precisava de espaço para pensar. Pela manhã, reservei uma passagem aérea para visitar meus pais no fim de semana. Quando anunciei minha viagem, Diego ofereceu-se imediatamente para me levar ao aeroporto. Não precisa se incomodar. Tentei recusar. Faço questão. Insistiu com um sorriso indecifrável. Tenho assuntos para resolver na mesma direção. No carro, Diego estava surpreendentemente conversador, perguntando sobre minha família e compartilhando pela primeira vez fragmentos de sua própria história. Órfão desde cedo, criado por um tio que era estudioso de tradições antigas. Você já se perguntou por que escolhi medicina, Miguel?
Questionou enquanto dirigia. Para ajudar pessoas como a maioria de nós. Ele riu suavemente. O corpo humano é um mapa para algo maior, um microcosmo perfeito. Cada veia, cada nervo, cada sinapse, tudo tem um significado além do funcional. No aeroporto, ele se despediu com um aperto de mão demorado. Tenha uma boa viagem. E Miguel, cuidado com o que você procura entender. No guichê, descobri que meu voo havia sido cancelado devido a condições climáticas, embora o céu estivesse perfeitamente claro. Uma sensação inquietante me disse que não deveria voltar ao apartamento, mas todas as alternativas eram inviáveis. Hotéis lotados devido ao cancelamento de vários voos, amigos morando longe demais. Eram quase 11 da noite quando voltei. O apartamento parecia diferente logo que abri a porta, mais escuro, com um odor forte de incenso e algo metálico que lembrava sangue. Todas as luzes estavam apagadas, mas um brilho avermelhado vinha da sala. O que encontrei foi a materialização de um pesadelo. Todo o mobiliário havia sido empurrado contra as paredes. No centro, um círculo perfeito desenhado com algum pó branco continha dezenas de velas negras. Símbolos complexos preenchiam o espaço interno do círculo, e em pontos específicos estavam dispostas pequenas bandejas metálicas contendo o que pareciam ser órgãos frescos, os mesmos que vi no congelador, agora expostos e sangrando. Diego estava ajoelhado no centro, vestindo uma túnica escura. Seu rosto estava virado para baixo, murmurando palavras em uma língua que fazia meus ouvidos doerem só de ouvi-la. À sua frente, um livro antigo estava aberto, suas páginas amareladas cobertas por símbolos similares aos que vi em seu quarto. Fiquei paralisado na entrada, incapaz de processar a cena. Foi quando notei um detalhe que gelou meu sangue. Ao redor de Diego, o que parecia ser sombra começava a se mover com vida própria, esticando-se em direção às paredes como tentáculos oscilantes. Tentei recuar silenciosamente, mas ele parou de falar abruptamente. O silêncio repentino foi mais assustador que o cântico. Você não deveria ter voltado tão cedo, disse sem se virar. Mas talvez seja melhor assim. Lentamente, Diego ergueu a cabeça e virou-se. Seus olhos, antes castanhos, estavam completamente brancos, sem íris ou pupilas visíveis. Mesmo assim, ele parecia me enxergar perfeitamente. O que você está fazendo? Consegui perguntar, minha voz quase falhando. Abrindo portas, respondeu com uma voz que parecia sobreposta por outras, como se várias pessoas falassem simultaneamente. Existem entidades que anseiam por contato conosco, Miguel. Entidades que podem nos dar conhecimento além do que qualquer universidade poderia oferecer. Ele se levantou em um movimento fluido, antinatural. As sombras ao seu redor pulsavam como se estivessem respirando. O corpo humano é o portal perfeito, continuou, agora andando lentamente em minha direção. Mas preparar um corpo requer dedicação. Os animais são apenas prática. Entendi imediatamente o que ele estava insinuando. Meu corpo se moveu por instinto próprio, virando-se para alcançar a porta. Mas antes que pudesse tocar a maçaneta, senti um frio intenso nas costas, como se tivesse sido mergulhado em água gelada. As sombras haviam se estendido pelo chão e agora subiam pelas minhas pernas, imobilizando-me. Diego se aproximou calmamente, retirando de dentro da túnica uma lâmina longa e curva, com inscrições entalhadas em seu metal escurecido. Não é nada pessoal, disse, seu rosto agora estranhamente gentil. Na verdade, é uma honra. Você será parte de algo grandioso. O cântico recomeçou, agora vindo não apenas de Diego, mas também das próprias sombras que me envolviam. A temperatura do apartamento caiu drasticamente, minha respiração formando névoa diante do meu rosto. As velas tremularam violentamente, mas nenhuma se apagou.
Quando Diego ergueu a lâmina na altura de meu peito, reuni todas as minhas forças em um impulso desesperado. Consegui me libertar parcialmente das sombras, empurrando-o com violência. Ele cambaleou para trás, mas manteve o equilíbrio. As sombras recuaram momentaneamente, dando-me a chance que precisava. Corri para a porta, mas Diego foi mais rápido. Senti uma dor aguda quando a lâmina penetrou nas costas do meu ombro. O impacto me fez tropeçar contra a mesa do corredor, derrubando uma das esculturas estranhas, que se quebrou com um som semelhante a um grito distante. Diego parou abruptamente, seu olhar fixo nos fragmentos da escultura. Por um segundo, algo semelhante a medo passou por seu rosto transfigurado. Não, o vínculo está... Não esperei para ouvir o resto. Ignorando a dor lancinante, arranquei a lâmina do meu ombro e corri para fora do apartamento. Desci as escadas aos tropeços, deixando um rastro de sangue atrás de mim. Na rua, um casal que passava me viu e imediatamente chamou uma ambulância. Acordei no hospital 2 dias depois. A polícia me interrogou sobre o incidente doméstico. Aparentemente, eu havia relatado uma tentativa de assalto em nosso apartamento antes de perder a consciência. Não me lembrava de ter dito isso. Quando tive alta, uma semana depois, fui diretamente para a casa dos meus pais. Não voltei ao apartamento para buscar meus pertences. Pedi a um colega que fosse comigo quando estivesse recuperado o suficiente, mas quando finalmente reunimos coragem para ir, 2 semanas mais tarde, encontramos o lugar completamente vazio. Não havia móveis, cortinas, nem qualquer sinal de que alguém havia morado ali. O proprietário, confuso, nos disse que o apartamento estava desocupado há meses, desde que aquele estudante de intercâmbio havia encerrado o contrato antecipadamente. Quando mencionei Diego e Arnaldo, ele pareceu genuinamente perplexo. Mais perturbador ainda. Quando visitei a faculdade para resolver pendências da minha transferência, ninguém parecia se lembrar de Diego. Seu nome não constava nos registros de formandos, e quando mostrei o anuário onde tinha certeza que sua foto estaria, encontrei apenas um espaço em branco onde deveria estar seu rosto. Arnaldo, que eventualmente retornou após a recuperação de seu pai, também não se lembrava de Diego. Quando mencionei nosso terceiro colega de apartamento, ele me olhou preocupado e sugeriu que eu procurasse ajuda psicológica para lidar com o trauma do assalto. Fiz exatamente isso. Durante meses, consultei psiquiatras e terapeutas que diagnosticaram transtorno de estresse pós-traumático e possíveis alucinações causadas pela perda de sangue durante o ataque. Tomei medicamentos, fiz terapia, tentei seguir em frente, até que 6 meses após o incidente, acordei no meio da noite com uma sensação de queimação no peito. Ao acender a luz e olhar no espelho, vi pela primeira vez a cicatriz, uma linha perfeita e avermelhada, exatamente onde Diego havia tentado me esfaquear no ritual, não no ombro, onde realmente fui ferido. Uma cicatriz que não deveria existir, de um ferimento que nunca aconteceu. Desde então, tenho pesquisado discretamente sobre rituais antigos, simbologias obscuras e entidades que existem nas sombras da realidade. Encontrei referências a práticas semelhantes às que testemunhei em textos proibidos de civilizações esquecidas. Rituais que buscavam abrir portais usando sacrifícios humanos como chaves. Também descobri mais sobre esculturas como a que quebrei acidentalmente, chamadas de âncoras de vínculo, objetos que supostamente mantêm entidades presas a hospedeiros humanos. Hoje, 3 anos depois, vivo em outra cidade, concluí minha residência médica e tenho uma vida aparentemente normal. Mas a cicatriz continua lá, às vezes pulsando no meio da noite, como se algo tentasse se manifestar através dela. E em meus pesadelos ainda vejo os olhos brancos de Diego, ouvindo-o sussurrar que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham completamente.
A voz rouca do homem mascarado ecoou pelo campo deserto, enquanto ele supervisionava os outros 3 capangas cavando o que seriam nossas sepulturas. Ajoelhada no chão gelado, com as mãos amarradas, eu olhava para Isabel e Sofia, suas expressões refletindo o mesmo terror que tomava conta de mim. Karina, nossa ex-colega de quarto, estava sentada um pouco afastada, com o rosto já inchado do golpe que havia recebido minutos antes. Como chegamos a este ponto? Como nossa busca por independência em Los Angeles terminou com a perspectiva de sermos enterradas vivas em um terreno baldio. Tudo começou de forma promissora em janeiro de 2015. Eu, Isabel e Sofia tínhamos acabado de nos formar na universidade. Eu em marketing, Isabel em design gráfico e Sofia em administração. Conseguimos empregos na mesma área de Los Angeles e decidimos que morar juntas seria a solução perfeita para enfrentar os altos aluguéis da cidade. Isabel era a organizada do grupo, sempre com planilhas e listas de afazeres. Precisamos definir regras claras desde o início, insistia ela enquanto procurávamos imóveis. Nada de festas em dias de semana, contas divididas igualmente, tarefas domésticas rotativas. Sofia, por outro lado, era mais descontraída e sociável. Não vamos transformar isso em um quartel, rebatia rindo. Precisamos aproveitar essa fase. Quantas vezes na vida teremos 22 anos e liberdade em Los Angeles? Encontramos uma casa modesta com 3 quartos em um bairro que, embora não fosse o mais desejável, parecia seguro o suficiente. O aluguel ainda pesava no orçamento. Se dividíssemos entre 4 pessoas, ficaríamos muito mais confortáveis, comentou Isabel na primeira noite, enquanto desempacotávamos. Estávamos sentadas no chão da sala vazia, comendo pizza diretamente da caixa. Minha colega de estágio está procurando lugar para ficar, mencionou Sofia alguns dias depois. Ela parece legal, meio quieta, mas super educada. Karina apareceu para conhecer a casa em um domingo. Era uma jovem de estatura média, cabelos castanhos, sempre presos em um rabo de cavalo, e um sorriso tímido que raramente mostrava os dentes. Falava pouco, mas quando o fazia, escolhia as palavras com cuidado. Sou muito tranquila, garantiu. Praticamente não vão notar minha presença. Isabel, sempre precavida, sugeriu um período de teste de 1 mês. Karina concordou prontamente e se mudou na semana seguinte, ocupando o quarto menor próximo à cozinha. Nas primeiras semanas, Karina parecia a colega de apartamento perfeita. Cumpria suas tarefas domésticas sem reclamar. Mantinha seu espaço impecavelmente organizado e respeitava a privacidade de todas. Trabalhava como assistente administrativa em uma clínica médica e frequentemente fazia turnos extras. Estou juntando para voltar a estudar, explicou em uma das raras noites em que se juntou a nós para jantar. Quero fazer enfermagem. Por volta do final do primeiro mês, começamos a notar pequenas mudanças. Karina passava mais tempo fora de casa. Quando questionada, dizia apenas que estava saindo com amigos do trabalho. Frequentemente voltava tarde, com olhos avermelhados que atribuía ao cansaço. Acho que ela está escondendo algo, comentou Isabel uma noite, depois que Karina chegou em casa às 3 da manhã, cheirando a cigarro. Talvez tenha arranjado um namorado e esteja com vergonha de contar, sugeriu Sofia. Lembram como ela ficou toda sem jeito quando perguntamos sobre sua vida amorosa? Uma semana depois, Karina nos apresentou Marco. Ele chegou em uma moto barulhenta, com jaqueta de couro preta e tatuagens cobrindo cada centímetro visível de pele, incluindo o rosto e pescoço. O contraste entre a quieta Karina e aquele homem intimidador era tão evidente que trocamos olhares preocupados. Este é Marco, meu namorado, anunciou Karina com um entusiasmo que nunca havíamos visto antes. Seus olhos brilhavam de uma forma quase febril quando olhava para ele.
Marco mal falou conosco, limitando-se a um aceno de cabeça enquanto examinava nossa sala com olhos calculistas. O cheiro de maconha era inconfundível, e notei que suas pupilas estavam dilatadas mesmo sob a luz forte. Vamos ficar no meu quarto, Karina informou, puxando-o pela mão. Assim que a porta se fechou, Isabel se aproximou de mim e Sofia. Não gosto nada disso. Vocês viram como ele olhou para nossas coisas? Como se estivesse fazendo um inventário. Calma, não podemos julgar alguém pela aparência, argumentou Sofia, sempre disposta a dar o benefício da dúvida. Além disso, Karina é adulta. Ela pode namorar quem quiser. Na manhã seguinte, descobrimos que nossa televisão, aparelho de som, micro-ondas e os laptops que Sofia e eu havíamos deixado na sala haviam desaparecido. A porta da frente não mostrava sinais de arrombamento. Karina apareceu na cozinha por volta do meio-dia, parecendo cansada, mas estranhamente tranquila. "Onde estão nossos eletrônicos?" perguntei diretamente. "Marco precisava deles", respondeu com naturalidade, como se estivesse comentando sobre o clima. "Ele tem dívidas importantes para pagar. Prometo que vou repor tudo quando receber meu próximo salário." Ficamos atônitas com sua resposta. Sofia foi a primeira a reagir. "Você deu permissão para seu namorado roubar nossas coisas? Precisamos chamar a polícia agora mesmo." O rosto de Karina mudou instantaneamente, uma expressão de pânico substituindo a calma anterior. "Não, por favor, não façam isso. Marco tem antecedentes criminais. Se vocês o denunciarem, ele vai para a prisão. Eu juro que vou pagar por tudo." Após uma tensa discussão, concordamos em não envolver as autoridades com algumas condições. Karina assinaria um documento reconhecendo a dívida, pagaria os itens em parcelas mensais e, o mais importante, Marco estava permanentemente banido de nossa casa. "Tudo bem", concordou Karina, parecendo aliviada. "Ele não vai mais vir aqui." Esta foi a primeira de muitas promessas quebradas. Menos de uma semana depois, estávamos assistindo a um filme quando ouvimos o barulho familiar da moto de Marco. Karina abriu a porta e o deixou entrar, ignorando completamente nossos olhares de indignação. "Karina, conversamos sobre isso." Isabel se levantou, assumindo o papel de porta-voz. "Ele não pode ficar aqui. É meu quarto e pago aluguel", rebateu Karina, sua voz surpreendentemente firme. "Tenho o direito de receber quem eu quiser." Marco sorriu debochadamente enquanto passava por nós em direção ao quarto de Karina. Naquela noite, combinamos de nos revezar para vigiar a sala e proteger o que ainda nos restava. Na manhã seguinte, encontrei Marco na cozinha, enchendo uma sacola com nossa comida. Quando protestei, ele me empurrou contra a parede. "Cuidado com o que fala, princesa", sussurrou com o rosto a centímetros do meu. "Você não faz ideia de com quem está lidando." Naquele momento, vi Karina observando a cena da porta da cozinha. Em vez de me defender, ela desviou o olhar e voltou para seu quarto. As semanas seguintes trouxeram uma deterioração rápida da situação. Karina mudava visivelmente. Perdia peso, apresentava marcas de agulha nos braços que tentava esconder com mangas compridas e alternava entre períodos de agitação frenética e letargia profunda. Começou a faltar ao trabalho com frequência e, eventualmente, foi demitida. Marco passou a trazer amigos, homens com o mesmo olhar vazio e comportamento errático. Instalamos fechaduras em nossos quartos e começamos a guardar objetos de valor em cofres improvisados. Uma tarde, encontrei Karina chorando no banheiro. Seu braço apresentava marcas de hematomas recentes. "Ele te machucou?" perguntei, sentando ao seu lado no chão frio. "Marco está apenas passando por um momento difícil", defendeu-o automaticamente. "Ele me ama, só tem dificuldade em mostrar." "Karina, isso não é amor. Ele está te destruindo. Deixe a gente ajudar." Por um breve momento, vi um lampejo de clareza em seus olhos, rapidamente substituído pelo mesmo olhar vazio. "Você não entende. Não posso ficar sem ele. Ele é tudo o que tenho."
Tentamos várias abordagens, conversas individuais, intervenção em grupo, até mesmo contatar os pais de Karina em San Diego. Nada funcionou. Ela estava completamente sob o domínio de Marco e da dependência química que ele alimentava. A gota d'água veio numa terça-feira à noite. Marco e 3 amigos estavam na sala, consumindo drogas abertamente e falando em voz alta sobre um assalto que haviam cometido. Karina, sentada ao lado de Marco com o olhar vidrado, parecia apenas uma sombra da pessoa que conhecemos inicialmente. Isabel, Sofia e eu nos reunimos na varanda dos fundos e tomamos uma decisão difícil. Saímos discretamente pela porta lateral e fomos até a casa da vizinha da frente, uma senhora idosa que sempre se mostrou solidária. De lá, ligamos para a polícia, relatando atividade suspeita de drogas. A resposta foi mais intensa do que esperávamos. Em menos de 20 minutos, uma equipe tática cercou nossa casa. Da janela da vizinha, vimos quando Marco e seus amigos foram retirados algemados. Karina saiu por último sem algemas, mas escoltada por uma policial feminina. Quando voltamos para casa horas depois, após prestar depoimento, encontramos Karina sentada na cozinha. Seus olhos, antes vazios, agora ardiam de raiva. "Vocês destruíram minha vida", acusou com voz trêmula. "Marco vai me matar quando souber que foi vocês que chamaram a polícia." "Ele está preso por tráfico e posse ilegal de armas", explicou Isabel calmamente. "Não vai sair tão cedo." "Vocês não conhecem o Marco", respondeu Karina com um sorriso perturbador. "Ele tem amigos em todos os lugares." Nas 2 semanas seguintes, Karina praticamente não falava conosco. Saía cedo e voltava tarde, sempre trancando-se em seu quarto. Começamos a discutir a possibilidade de pedir que ela se mudasse, mas hesitávamos por medo de como reagiria. Numa sexta-feira à noite, estávamos todas em casa. Uma coincidência rara. Isabel tinha preparado o jantar e, surpreendentemente, Karina aceitou se juntar a nós. Foi a primeira refeição civil que compartilhamos em semanas. "Estou pensando em voltar para San Diego", anunciou Karina durante a sobremesa. "Meus pais disseram que posso ficar com eles enquanto me reorganizo." Trocamos olhares de alívio mal disfarçado. "Acho uma ótima ideia", disse Sofia. "Família é importante em momentos difíceis." Karina sorriu de uma forma que não atingiu seus olhos. "Vou sentir falta de vocês. Foram muito pacientes comigo." Por volta das 9 daquela noite, ouvimos batidas fortes na porta. Antes que qualquer uma de nós pudesse reagir, a porta foi arrombada e 4 homens usando máscaras de esqui invadiram nossa sala. "No chão! Todas no chão agora!" gritou o mais alto deles, brandindo uma arma. Gritamos e tentamos correr, mas fomos rapidamente dominadas. Um dos homens me agarrou pelos cabelos e me jogou contra a parede com tanta força que perdi o fôlego. Vi Isabel sendo imobilizada no sofá, enquanto Sofia tentava se esconder atrás da mesa de jantar. "Cadê a Karina?" perguntou um deles, sua voz abafada pela máscara. Como se respondesse ao chamado, Karina saiu calmamente de seu quarto. Por um momento insano, pensei que estava tão assustada quanto nós, até que a vi sorrir para os invasores. "Vocês demoraram", comentou com naturalidade. Naquele instante, compreendi a terrível verdade. Karina havia planejado tudo. O jantar amigável, o anúncio sobre voltar para San Diego, tudo para garantir que estaríamos todas em casa naquela noite. Fomos arrastadas para fora e empurradas para dentro de uma van preta, estacionada na calçada. Nossos telefones foram confiscados e destruídos diante de nossos olhos. Karina se juntou a nós no veículo, sentando-se calmamente ao lado de um dos sequestradores. "Para onde estão nos levando?" soluçou Sofia, tremendo incontrolavelmente. "Vocês vão descobrir em breve", respondeu Karina, seu tom quase casual. "Marco mandou uma mensagem especial para vocês. Viajamos por mais de 1 hora, deixando os limites da cidade para trás. Quando finalmente paramos, estávamos em um campo aberto e deserto, iluminado apenas pela lua cheia e pelos faróis da van.
Os homens nos arrastaram para fora e nos forçaram a ajoelhar. Foi então que Karina cometeu seu erro. Levantando-se com confiança, disse aos captores: Ok, já assustaram elas o suficiente. Marco só queria dar um susto. O homem mais alto se aproximou dela. Marco mandou instruções muito claras, querida. Ninguém volta desta noite. O sorriso de Karina desapareceu instantaneamente. Não, vocês não entenderam. Eu sou a namorada dele. Eu organizei tudo isso. Em resposta, ele a acertou com um golpe tão forte que a fez cair de joelhos. Marco disse que você é uma testemunha como as outras. Sabe demais. O terror absoluto no rosto de Karina naquele momento refletia exatamente o que eu sentia. Ela havia sido traída pelo homem por quem sacrificou tudo. Enquanto 2 dos homens nos vigiavam, os outros 2 começaram a cavar. Cava mais fundo. Quero ter certeza de que ninguém vai encontrá-las, ordenou o líder. Foi neste momento de desespero que notei algo surpreendente. Isabel movendo discretamente sua mão para o tornozelo da bota. Meses antes, depois dos primeiros roubos, ela havia comprado um pequeno dispositivo de rastreamento que carregava constantemente. Agora entendi que ela havia conseguido ativá-lo. 20 minutos depois, quando os buracos já estavam na altura da cintura, vi luzes piscando à distância. Por um momento, pensei estar alucinando, até que o som inconfundível de sirenes rasgou o silêncio da noite. Polícia! Todo mundo parado! Ecoou uma voz amplificada. Os sequestradores tentaram fugir, mas foram rapidamente cercados. Um deles apontou a arma para nós em desespero, mas foi neutralizado por um atirador policial antes que pudesse disparar. Mais tarde, no hospital, descobrimos como havíamos sido salvas. Isabel, sempre cautelosa, havia configurado seu dispositivo de rastreamento para enviar automaticamente um alerta à polícia se saísse dos limites da cidade. Quando percebeu que estávamos sendo levadas para longe, conseguiu ativá-lo discretamente. Sempre achei que você exagerava com suas precauções, admitiu Sofia, segurando a mão de Isabel na sala de espera do hospital. Nunca estive tão feliz por estar errada. As investigações revelaram que Marco havia ordenado nossa execução da prisão, usando um telefone contrabandeado. Para ele, éramos uma ameaça, testemunhas que poderiam aumentar sua pena. Karina, que ingenuamente acreditava que seria poupada por seu relacionamento com ele, descobriu da pior forma possível que era apenas uma peça descartável em seu jogo. Os 4 homens, membros da mesma gangue de Marco, foram condenados por tentativa de homicídio, sequestro e outros crimes. Suas sentenças variaram entre 17 e 25 anos. Marco recebeu outros 30 anos pelos crimes adicionais. Karina também enfrentou a justiça. Durante seu julgamento, descobrimos o quão profundamente havia sido manipulada. Marco a introduziu às drogas gradualmente, isolando-a de sua família e criando uma dependência emocional e química que a tornava vulnerável às suas ordens. Mesmo assim, ela foi considerada culpada de conspiração e cumplicidade, recebendo uma sentença de 8 anos. Hoje, 5 anos depois, tudo parece um pesadelo distante. Isabel e Sofia continuam morando juntas em um apartamento seguro em Los Angeles. Sofia trabalha em uma agência de marketing, enquanto Isabel se tornou designer freelance. Nos encontramos mensalmente para almoçar e manter viva nossa amizade, que sobreviveu ao impensável. Quanto a mim, voltei para a casa de minha mãe nos subúrbios depois do trauma. O diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático explica os pesadelos, a ansiedade em espaços fechados e o medo paralisante de estranhos. A terapia tem sido fundamental na minha recuperação, assim como o apoio incondicional da minha família. Ao compartilhar esta história, não busco inspirar medo, mas conscientização. Aprendi a reconhecer os sinais precoces de abuso e dependência química, sinais que ignoramos em Karina até que fosse tarde demais.
Às vezes, a pessoa que mais precisa de ajuda é justamente aquela que recusa com mais veemência. Recentemente, recebi uma carta de Karina da prisão. Está sóbria há 4 anos e participa de um programa de reabilitação. Não respondi. Talvez um dia encontre força para perdoá-la, mas por enquanto concentro-me em reconstruir minha própria vida, um dia de cada vez. O som das garras arranhando a porta do banheiro era ensurdecedor. Agachado sobre o vaso sanitário, eu tentava desesperadamente alcançar a pequena janela acima, minha única rota de fuga. Do outro lado da porta, 4 pastores alemães enfurecidos latiam e rosnavam, cada investida contra a madeira fazendo-a rachar um pouco mais. Foi nesse momento que percebi quão rápido a vida pode mudar. Diamante de animais, a presa acuada, em apenas algumas horas. Ironicamente, durante toda a minha infância, eu adorava cachorros. Sonhava em ter um companheiro peludo, brincava com os animais da vizinhança e implorava aos meus pais por um filhote em cada aniversário. Era difícil imaginar que, anos depois, estaria aterrorizado por essas mesmas criaturas que tanto amei. Tudo começou 3 meses antes, quando precisei encontrar um lugar mais barato para morar. Um colega de trabalho, Victor, mencionou que tinha um quarto vago em sua casa de campo. A propriedade ficava a cerca de 15 minutos da cidade, isolada, espaçosa e perfeita para dividir despesas. O aluguel era tentador, mas havia um detalhe importante. Tenho 4 pastores alemães. Victor explicou, enquanto me mostrava o lugar numa tarde de domingo. São bem treinados, mas territoriais com estranhos. Vou te apresentar a eles gradualmente para se acostumarem com você. Os animais eram imponentes. Cada um pesava quase tanto quanto eu, com dentes que pareciam capazes de triturar ossos sem esforço. Apesar disso, nas primeiras semanas, eles se mantiveram relativamente distantes, observando-me com curiosidade cautelosa, enquanto Victor sempre estava por perto para controlá-los. Eles só são completamente dóceis comigo e com minha namorada, Paula, Victor explicou. Quando saio, sempre os mantenho no cercado externo ou trancados em meu quarto. Nunca fique sozinho com eles, por precaução. Tá. Nossa convivência funcionou bem por quase 3 meses, até que Victor anunciou que precisaria viajar para um casamento familiar. Estarei fora de sexta a segunda, explicou ele na quarta-feira. Instalei comedouros automáticos e bebedouros no cercado dos fundos. Os pastores ficarão lá o tempo todo, então você não precisará interagir com eles. O cercado era amplo, com uma casinha de madeira onde os animais podiam se abrigar. Victor tinha criado um sistema complexo para garantir que os cães tivessem tudo o que precisavam durante sua ausência. Confesso que fiquei aliviado em não ter que me aproximar deles. Na sexta-feira pela manhã, antes de sair para o trabalho, notei que uma tempestade havia passado durante a noite. O quintal estava bagunçado, com alguns galhos caídos, mas os cães pareciam tranquilos em seu cercado. Victor já tinha partido de madrugada para pegar seu voo. Meu dia foi exaustivo. Depois do trabalho, fui à academia e só retornei por volta das 6 da tarde. Quando estacionei na entrada, notei algo estranho. A grande porta deslizante de vidro que dava acesso à cozinha estava parcialmente quebrada. Um carvalho antigo que ficava próximo à casa havia perdido um grande galho, que aparentemente atingiu a porta com força suficiente para estilhaçar o vidro. Entrei cautelosamente, preocupado com a possibilidade de invasores. A casa parecia vazia. Foi quando chamei por possíveis intrusos que ouvi, um grunhido baixo e ameaçador atrás de mim. Virei lentamente para ver os 4 pastores alemães encarando-me da entrada da cozinha, com os pelos do pescoço eriçados e dentes à mostra. O galho caído não apenas quebrou a porta, mas também danificou parte da cerca do canil, permitindo que os animais escapassem. Não tive tempo para pensar.
Quando o primeiro pastor avançou, corri escada acima em direção ao meu quarto. Senti uma dor lancinante na panturrilha. Um dos cães havia me alcançado e cravado os dentes em minha perna. Gritando de dor, consegui me desvencilhar com um chute e continuar subindo, agora deixando um rastro de sangue pelo corredor. A adrenalina me deu forças para chegar ao quarto e trancar a porta atrás de mim. Imediatamente, os pastores começaram a arranhar e morder a madeira. Procurei meu celular para chamar ajuda, apenas para descobrir que o havia deixado no carro, dentro da minha bolsa de academia. O pânico se intensificou quando percebi minha situação. Estava ferido, sem comunicação, em uma casa isolada a quase 2 quilômetros da propriedade mais próxima, com 4 animais enfurecidos determinados a me alcançar. Examinei rapidamente minha perna. A mordida era profunda, sangrando bastante. Tirei minha camiseta e amarrei firmemente em volta do ferimento, sabendo que precisaria de cuidados médicos assim que possível. Os pastores não desistiram. Seus ataques à porta se tornavam cada vez mais agressivos, e eu podia ver a madeira começando a ceder. Corri para o banheiro anexo e tranquei a porta, ganhando uma segunda barreira. Dentro do banheiro, ouvi quando a porta do quarto finalmente cedeu. Os latidos ficaram mais altos e furiosos, e logo os cães começaram a atacar a porta do banheiro. Com a perna latejando de dor e perdendo sangue, subi no vaso sanitário e alcancei a pequena janela. Com muito esforço, consegui forçar meu corpo através da abertura e me arrastar para o telhado inclinado da casa. Lá fora, o sol começava a se pôr. A temperatura caía rapidamente e eu vestia apenas uma calça esportiva, descalço e sem camisa, já que havia usado minha camiseta como bandagem. Arrastei-me até uma área plana do telhado, longe da janela do banheiro, e tentei avaliar minhas opções. Pular estava fora de cogitação. A queda de quase 4 metros, com uma perna já ferida, provavelmente resultaria em mais lesões. E mesmo que conseguisse saltar ileso, os cães poderiam facilmente me alcançar no quintal. Meu carro estava trancado. As chaves estavam dentro da casa. A noite chegou trazendo um frio inesperado para aquela época do ano. Encolhi-me contra as telhas, tentando conservar calor, enquanto ouvia os pastores ainda agitados dentro da casa. Em algum momento, adormeci de exaustão. Acordei tremendo na manhã de sábado, desidratado e faminto. Minha sorte veio na forma de uma calha, que coletava a água da chuva da noite anterior. Bebi o suficiente para aplacar a sede e usei um pouco para limpar o ferimento, que agora estava vermelho e inflamado. Durante o dia, tentei acenar para carros passando na estrada distante, mas a casa era muito afastada para que alguém pudesse me ver. A noite de sábado foi ainda mais fria. O ferimento piorava e comecei a me preocupar com infecção. Tentei descer durante a madrugada quando os pastores pareciam mais quietos, mas assim que me aproximei da borda do telhado, um deles apareceu no quintal como se estivesse montando guarda. Voltei rapidamente para minha posição segura. No domingo, a fome era insuportável e a ferida claramente infectada. Desenvolvi febre e alternava entre tremores de frio e ondas de calor. Sabia que não aguentaria muito mais tempo naquelas condições. Na segunda-feira de manhã, ouvi o som de um carro chegando. Vitor estava de volta. Do telhado, gritei com o que restava de minhas forças. Ele olhou para cima, completamente chocado com a cena. "Meu Deus, o que aconteceu?" gritou, saindo rapidamente do carro. Os pastores correram para ele, agora dóceis e excitados com o retorno do dono. Victor rapidamente os levou para o cercado, cuja parte danificada eu podia ver claramente agora, e voltou com uma escada para me ajudar a descer. Quando finalmente pisei no chão, quase desmaiei. Victor me levou imediatamente ao hospital, onde fui tratado por desidratação severa, exposição ao frio e uma infecção grave na perna. Precisei tomar antibióticos intravenosos e receber a vacina contra a raiva.
Nunca vi meus cães se comportarem assim. Victor repetia, genuinamente confuso e devastado. Talvez tenham ficado assustados com a tempestade, e o galho quebrando a cerca e a porta deve tê-los deixado ainda mais agitados. Apesar de sua perplexidade sincera, não pude ignorar o perigo que aqueles animais representavam. Denunciei o incidente às autoridades, que avaliaram os pastores e determinaram que eram agressivos demais para permanecerem em uma propriedade sem medidas adicionais de segurança. Victor teve uma escolha difícil: construir instalações de segurança caras que cumpririam as exigências legais ou entregar os cães. Sem condições financeiras para a primeira opção, ele relutantemente permitiu que fossem levados. 2 deles foram enviados para treinamento especializado e posteriormente adotados por uma fazenda distante. Os outros 2, considerados perigosos demais para a reabilitação, foram eutanasiados. Nossa amizade inevitavelmente se deteriorou após o incidente. Victor nunca me culpou abertamente, mas a perda de seus animais criou uma distância que não conseguimos superar. Ele vendeu a casa de campo alguns meses depois, incapaz de continuar vivendo lá sem seus companheiros. Quanto a mim, ainda carrego cicatrizes físicas e emocionais daqueles 3 dias. A ferida na perna se curou, deixando uma marca permanente, mas minha relação com cães mudou para sempre. O trauma é tão profundo que meu coração dispara quando ouço latidos altos ou vejo animais de grande porte sem coleira. Hoje, 5 anos depois, adotei 2 gatos que se tornaram meus fiéis companheiros. Faço terapia regularmente e já consigo passar perto de cães pequenos sem entrar em pânico. É um progresso lento, mas constante. A ironia de como passei de uma criança que amava cachorros para um adulto que os teme não me escapa. Tento não culpar os animais. Eles reagiram por instinto após um evento estressante. Mas aqueles 3 dias no telhado, lutando pela sobrevivência, transformaram permanentemente minha percepção desses animais que um dia tanto amei. Espero que algum dia possa superar completamente esse medo. Até lá, aprecio a companhia tranquila dos meus felinos e continuo trabalhando para curar as cicatrizes invisíveis que 4 pastores alemães deixaram em minha vida.